Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e vamos dar continuidade ao assunto de hidrocarbonetos ramificados. Bom, na aula anterior, nós vimos até alcanos ramificados. Fizemos uma grande revisão sobre todo o conteúdo anterior para a gente poder entender como que funciona a nomenclatura da cadeia principal. Depois começamos a trabalhar com as ramificações. Na aula de hoje, nós vamos retomar um exercício de alcanos ramificados e vamos dar sequência trabalhando com os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Então, com essa aula de hoje, somada à aula anterior, nós conseguiremos trabalhar todo o volume 2 do PET, ok? Então, como objetivo também teremos como reconhecer as substâncias que apresentam a função orgânica, diferenciar alcanos, alcenos e alcinos e nomear as cadeias carbônicas de hidrocarbonetos ramificados, ok? Vamos trabalhar então com a semana 2, 3 e 4 do volume 2 do PET. Bom, uma revisão bem rápida. Aqui eu trouxe para vocês a relação do prefixo, lembrando que é muito importante vocês trabalharem esse prefixo, porque não precisa que vocês decorem, mas vai ser muito interessante, quanto mais vocês trabalharem, mais fácil vocês vão ter de assimilar. Lembrando que eu sempre faço uso das mãos nessa hora, então eu lembro met, et, prop, but, pent. E os demais são mais fáceis, né? Que é o ex, o ept e o oct, ok? Trouxe também novamente aquela tabela sobre as ramificações. Lembrando que no exercício eles não pedem nenhuma ramificação muito elaborada. Porém, para conhecimento de vocês, eu acho interessante vocês trabalharem e saberem que dentro da ramificação existem alguns prefixos que alteram, então, a estrutura daquela ramificação. Por exemplo, o butil, ele pode ser CH3, CH2, 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 ou você pode ter ele como secundário ou terciário. Bom, então os alcanos, relembrando, como que a gente faz a nomenclatura? Encontramos a cadeia principal, enumeramos a cadeia principal de forma que a ramificação fique na extremidade mais próxima. Depois, escrevemos o número aonde está o carbono com a ramificação. Damos o nome da ramificação e o nome da cadeia principal. Vamos trabalhar isso? Então, o exercício 2 do PET, volume 2, na página 58, pede para montarmos as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos. Então, agora, primeiro, você tem que olhar o final do nome, o que se refere à cadeia principal. Lá ele está chamando de pentano. Então, nós sabemos que nós temos 5 carbonos, ok? Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentano, só tem ligação simples entre eles. Agora nós vamos ver quais são as ramificações. Eu tenho um metil no carbono 3. Então, 1, 2, 3, aqui eu tenho um metil, ou seja, um CH3. E no carbono 2, eu tenho um etil. Então, o etil é um CH2, CH3. É comum alguns alunos confundirem e fazerem a ligação pelo CH3 e deixar aqui CH3 e aqui CH2. Qual é o erro disso? O erro disso é que se ele já tem 3 hidrogênios, ele já faz 3 ligações. Se o carbono só pode fazer 4, ele só poderia fazer mais uma ligação. Então, se aqui tiver um CH3, ele estaria fazendo 5 ligações. 3 com o hidrogênio, um com o carbono da cadeia principal e o outro com o CH2. Então, isso é errado. Então, o etil, ele sempre é ligado pelo CH2, ok? Acabamos? Não. Precisamos agora colocar a quantidade de hidrogênios que falta. Como que você vai saber isso? Eu acabei de falar. Carbono faz 4 ligações. Logo, você precisa fazer com que todos os carbonos tenham 4 ligações. Então, vamos lá? Aqui nas extremidades, a maioria vai ser CH3, certo? Agora aqui, este carbono, ele está fazendo 3 ligações, falta aqui então um hidrogênio. Aqui eu tenho 3 ligações, está faltando a ele um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 ligações, está faltando a ele 2 hidrogênios. Agora sim, eu consegui terminar toda a estrutura do meu
2-etil, 3-metil-pentano. Vamos agora para a letra B. 2,2,4-trimetilpentano. Observe que também é pentano, então também tem que ser 5 carbonos. Vou virar aqui que eu acho que vai facilitar melhor a visualização. Então vamos lá, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é trimetil, logo eu vou ter 3 ramificações metil. Quem que é? CH3. E quais são os números do carbono? É no 2 de novo e no 4. Então, no carbono 2 eu tenho 2 ramificações e no carbono 4 eu tenho uma ramificação, todas metil. Então, todas têm que ser CH3. E agora, completo com hidrogênio. Então, aqui CH3, aqui CH3. Aqui eu tenho 4 ligações, um carbono quaternário. Aqui eu tenho 2 ligações, falta 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 ligações, falta 1 hidrogênio. Então, agora eu tenho a estrutura completa da letra B, certo? Vamos agora fazer a letra C. Então, agora eu tenho 2,2-dimetilhexano. Então, olha só, gente, se é hexano, quer dizer que eu tenho 6 carbonos. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Então, só tem ligação simples entre carbonos, ok? Aonde estão as ramificações? 2 ramificações no carbono 2. Então, 2 ramificações no carbono 2. Qual ramificação que é? Ele é um metil, dimetil. Então, são 2 CH3. Acabou? Não, precisamos agora colocar a quantidade de hidrogênios que está faltando no resto da molécula. Então, aqui, H3, aqui, H3. Aqui eu tenho 4 certinho, aqui eu tenho 2 ligações, faltou 2 hidrogênios. Aqui 2 ligações, faltou 2 hidrogênios. 2 ligações, faltou 2 hidrogênios. Então, essa daqui seria a estrutura do 2,2-dimetilhexano. Agora vamos para a última. 2,2,3-trietilbutano. Então, olha só, o nome da cadeia principal é butano. Então, vamos lá. Então, met, et, prop, but. Butano, só ligação simples entre carbonos. Vamos às ramificações. Temos ramificação no carbono 2, outra ramificação no carbono 2 e uma no carbono 3. Quais são as ramificações? Etil. Então, se ele é um etil, ele é um CH2, CH3. Aqui, CH2, CH3. CH2, CH3. Então, vou até circular de outra cor para vocês perceberem o seguinte. Isso daqui é a minha ramificação. Ela é que é o etil, ok? Bom, e agora, completa o resto com hidrogênio, certo? Então, aqui H3, aqui H3, aqui eu já tenho 4 ligações, aqui eu tenho 3 ligações, falta 1 hidrogênio. Então, dessa forma, você consegue fazer a estrutura de todos esses exercícios. Então, lembrando, primeiro, eu vou olhar qual que é a estrutura, o nome da estrutura principal, depois eu olho em quais carbonos estão a minha ramificação e vejo qual é o tipo de ramificação. Bom, alcenos. Os alcenos, a única diferença vai ser porque agora eu tenho uma insaturação. E a insaturação ganha da ramificação. O que isso quer dizer? Na hora de enumerar a cadeia principal, eu preciso considerar aonde a dupla ligação faça parte da cadeia principal. E não só isso, além de fazer parte, ela tem que ficar na numeração menor. Então, quando eu for considerar a dupla ligação, eu preciso que ela esteja no número mais próximo, ou seja, mais próximo da extremidade. O infixo vai ser o en.
Então, olha só, exercício 4 do PET, volume 2, página 62. Nós vamos escrever as fórmulas estruturais dos seguintes compostos, ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar uma reta aqui, porque é outro tipo de exercício. Então, vamos. Cadeia principal, pente 1 eno. Então, cadeia principal, pente. Então, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1 eno quer dizer que a ligação dupla está no carbono 1. Ótimo. E agora vamos para a ramificação. 4 metil. Então, no carbono 4, eu tenho um metil. Então, eu tenho um CH3. E agora, completa o resto com hidrogênio. CH3. Aqui, gente, vai ser um CH2. Apesar de ser de extremidade, ele não vai ser CH3 porque já tem uma dupla ligação aqui. Então, como eu disse, na grande maioria a extremidade é CH3, mas pode haver um CH2 também. Aqui falta um hidrogênio, aqui faltam 2 hidrogênios e aqui falta apenas um hidrogênio. Então, essa seria a estrutura, ok? Agora, o próximo, nós temos 2,3-dimetil but2-eno. Então, vamos começar pela cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? É o but2-eno. Então, vamos lá. Lembrando de novo. Met, et, prop, but. 2-eno quer dizer que no carbono 2 tem uma dupla ligação. Ótimo. Agora vamos para as ramificações. No carbono 2 e 3 nós temos ramificação. Quais é a ramificação? É o dimetil. Logo quer dizer que eu tenho 2-metil, então 2CH3. Completamos o resto com o hidrogênio. Então, aqui é um CH3, aqui é um CH3. Aqui eu tenho as 4 ligações, observem, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Então, está completa a minha estrutura. Então, dessa forma eu consigo resolver a estrutura de um alceno ramificado. Exercício 5. Agora é o inverso. Ele te dá a estrutura e pede que você nomeie a cadeia, ok? Então, ele te deu 3 estruturas e pede para a gente colocar qual é o nome dessa cadeia, certo? Eu não coloquei as alternativas para a gente poder trabalhar sem inferir questão de eliminação de opções, ok? Então, vamos lá. Então, na estrutura, vamos primeiro ver qual que é a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter a dupla ligação e, além de ter a dupla ligação, ela precisa ter a maior quantidade de carbonos. Então, aqui, se você olhar pelo número 1, você vai ver que vai ser, começando ali da esquerda, CH2, dupla C, CH, CH2, CH3. Essa é a minha cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ele é um pente. Ótimo. Dupla ligação dele está em qual carbono? No carbono 1. Por quê? Se eu fizer o inverso, ele estaria começando no carbono 4. E isso, qual que é menor? 1 ou 4? O 1. Então, ele vai começar do carbono 1. Então, é pente 1 eno. Ótimo. Agora vamos para as ramificações. Então, eu tenho um metil no carbono 2 e tenho um metil no carbono 3. Então, agora eu vou ter dimetil, certo? Em quais carbonos? No 2 e no 3. Bom, estrutura 2 agora. Essa está mais fácil, né? Então, olha só, a dupla ligação ela está para baixo, mas ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, precisamos contar a quantidade de carbonos de forma que a dupla ligação fique na cadeia principal. Então, se começarmos da direita para a esquerda, vamos ter CH3, CH2, CH2, C, dupla CH2. Se formos o contrário, teremos um CH2 a menos. Então, vamos ficar com essa estrutura.
CH3, CH2, CH2, CH2. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente de novo. Então, pente. Aonde está a dupla ligação? Bom, ele está começando no primeiro carbono ou começando no penúltimo carbono. Ou seja, ou no carbono 1 ou no carbono 4. Qual que é menor? Carbono 1. Então, nós vamos considerar 1N. Ok? Ótimo. Então, qual que seria a ramificação? A ramificação seria o CH3 e CH2 que ficou sobrando. Qual que é essa ramificação? É um etil. Em qual carbono ele está? Ele está no carbono 2. Se o carbono 1 começa a partir do CH2 fazendo a dupla ligação, então o próximo carbono é o carbono 2. Então é 2-etil pente 1N. E o último? O último vai ser, a cadeia principal ela vai estar linear, então ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos novamente. Então pente novamente. A dupla ligação vai estar em qual carbono? Se olharmos da direita para a esquerda, ele estará no carbono 2. Se olharmos da esquerda para a direita, ele estará no carbono 3. Então, vamos usar a da direita para a esquerda. Então, 2N. Ok? A ramificação que nós temos, ela é o metil. Ela é o metil em qual carbono? Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele é 4-metil pente 2N. Então, qual que seria a resposta certa? Seria a letra B. A diferença, gente, é que nesse exercício usa-se a nomenclatura antiga. Na nomenclatura antiga, não colocávamos o número no meio da palavra, e sim antes da palavra. Bom, os alcinos nós vamos trabalhar do mesmo jeito. A diferença é que onde tiver a tripla ligação, a gente vai colocar o IN. Então, olha esse exercício. O gás liquefeito do petróleo GLP é uma mistura de propano, CH3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Gente, pelo nome vocês já podem saber, não precisa nem fazer estrutura. Se é propano e butano, só tem ligação simples entre carbonos. Logo, ele é um alcano. Aqui nós temos também um outro exercício. Exercício 5, volume 2, página 66. 2,2,5, trimetil, 3-heptino. Esse 3 deveria estar entre o hept e o ino. Porém, essa nomenclatura é antiga, por isso ele está na frente. É um hidrocarboneto cujas moléculas têm a cadeia carbônica o quê? Bom, insaturado é se ele tem dupla ligação. Se ele é in, quer dizer que ele tem tripla. Então, insaturado é se tem dupla ou tripla. Então, logo, ele é insaturado. Ramificado, se eu tiver a ramificação, ela vai ter a terminação il. Ele é um trimetil, logo, ele também é ramificado. Ele é aromático? Não. Lembra que aromático precisa ser, gente, essa estrutura aqui, ó. É um hexágono com dupla e simples ligação interligados, ok? Então, ele não é aromático. Então, certo aqui seria só o 1 e o 2. Letra D, certo? Bom, e os alcadienos? Os alcadienos, você precisa colocar então a dupla ligação. Então, aqui ele fala do isopropeno e aqui nós temos então a nosso alcadieno. Então, aqui eu tenho cadeia principal 1, 2, 3, 4, que seria esse zigue-zague aqui do meio, e eu teria uma ramificação, certo? Então, aqui eu tenho, vamos rapidamente aqui fazer. Então, se ele é 1, 2, 3, 4, então, met, et, prop, but, certo? Tem uma ramificação aqui, um CH3. Ótimo, e temos dupla ligação. Então, qual que é o nome dele? Met, et, prop, but. Então, but. Quais são os carbonos? Então, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho um dieno.
E a ramificação, que seria 2-metil. Então, o nome dele seria isso aqui, 2-metil-but-1,2,3-dieno. Gente, com isso, nós finalizamos, então, todo o volume 2. Quero agradecer a participação de todos nessas aulas e incentivar vocês a estarem fazendo os demais exercícios para estarem praticando. No mais, um grande abraço virtual e até mais!